Olá, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que a presença do Senhor esteja na sua vida mais e mais forte, cada vez mais intensa e mais atuante. Como é que estão as coisas por aí? Sexta-feira chuvosa, sexta-feira de tempinho mais fresco, temperatura mais amena. E como está a temperatura do seu coração? Como estão suas emoções? Como está o seu equilíbrio mental, físico, emocional e espiritual? Como você tem equilibrado e lidado com as diversas situações que têm se apresentado na sua história nos dias de hoje? Não vivemos um momento fácil, isso é verdade, mas precisamos nos lembrar que não estamos sozinhos. Não estamos à nossa própria mercê, nem tampouco à mercê da própria sorte. Mas temos ao nosso lado um Deus maravilhoso, fiel, misericordioso, perdoador, justo, benigno, santo e também nosso Pai. Alguém que nos ama, alguém que não negou o que ele possuía de mais precioso, a vida do seu único filho, Jesus Cristo, que veio ao mundo, assumiu a forma humana e morreu numa cruz de forma injusta, porque ele não merecia, mas ele tomou sobre si as nossas dores. Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele levou para a cruz a nossa culpa, a nossa condenação. Tanto assim que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos que agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é livre. Você não tem mais necessidade de caminhar preso ao preço do seu pecado e do seu passado. Nem eu, nem você somos mais reféns dos nossos próprios erros cometidos lá atrás. Pelo contrário, somos livres. Somos livres para o louvor da glória do Senhor. Repito, o apóstolo Paulo deixou bem claro quando ele escreveu aos Romanos: nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Podemos até reler, eu já comentei sobre este texto, mas é sempre oportuno reler e também rever o que a Bíblia ensina. Afinal de contas, é um livro que se renova e que cada vez mais nos traz revelação, direcionamento e também novo ânimo, cheio de esperança e fé. Veja o que ele escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Por causa de Jesus Cristo, você e eu fomos livres da lei do pecado e da morte. Drica, José Luiz, Léo, Fabiane, Dulce, que já estão comigo através das redes sociais, acompanhando esta live. Vocês e eu, e todos os demais que nos acompanham e acompanharão em outros momentos, estão livres da lei, do pecado e da morte. Pois agora não há mais nenhuma condenação. E na mesma
carta, no mesmo capítulo, o apóstolo Paulo continua escrevendo: quem nos separará do amor de Cristo? E ele faz uma análise muito preciosa quando ele diz que tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, nada. Quem os condenará? Versículos 33. Aliás, façamos a leitura rápida. A partir do versículo 31, para que fique registrado na nossa mente, mais uma vez, esta afirmativa da Bíblia Sagrada. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade, Joelma? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós, ele o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará, preste atenção no que diz a palavra de Deus, e grave isso, e tome posse disso, e viva isso. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Lembrem, o apóstolo acabou de dizer. Paulo diz assim: não há mais nenhuma condenação. E aí nos versículos seguintes ele pergunta: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas, veja o que diz a palavra no verso 37. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Precisamos nos apropriar da palavra de Deus, cientes daquilo que ela nos ensina, tomando posse de ensinamentos poderosos como este que acabamos de ler, que são libertadores. Se porventura o inimigo, que acusador é, se ele vier jogar em nossa cara, literalmente falando, nossas culpas, nossos pecados, nossos erros, nossas quedas, nós podemos dizer isso: agora já não há mais nenhuma condenação. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você é livre. Eu sou livre para o louvor da glória do Senhor. Já não há mais nenhuma condenação contra você e contra mim. Se Cristo está em nós, a nossa culpa foi redimida. Nossa cédula de confissão de dívida gerada pelo pecado foi quitada, foi liquidada, foi paga pelo sangue de Cristo. E hoje, eu e você somos livres. Ah, mas existe a crise, existe a pandemia, existe o desemprego, existe a crise econômica, existe a instabilidade política. Mas eu quero lhe dizer que existe a liberdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. E isso é maior do que qualquer crise.
Isso é maior do que qualquer circunstância. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E eu quero convidar você a abrir o seu coração, a abrir o sorriso, porque graças ao sacrifício de Jesus, você pode sorrir livremente. Graças ao sangue de Cristo derramado naquela cruz no Calvário, há quase 2000 anos atrás, você, eu, nós somos livres. Ah, mas nada. Mas você errou. Mas você falhou. Mas você caiu. Você não conseguiu. Sim. Quantas vezes caímos? Quantas vezes tropeçamos? Quantas vezes falhamos? E o que a Bíblia diz a respeito disso? O cair é do homem. O levantar é de Deus. O importante é o que nós temos procurado ensinar aqui. Que nós sejamos novas criaturas. Que as coisas velhas fiquem para trás. E que tudo se faça novo. Você tem assumido esse desafio na sua vida? Você que também está conosco, Rita, compreende o que eu quero dizer? Assumir o desafio na sua vida de viver um novo começo. De permitir que o Senhor, Jesus Cristo, escreva através da sua vida uma nova história, um novo começo. Nós precisamos abrir mão, e eu tenho sido bastante categórico nisso. Precisamos abrir mão do nosso excesso de bagagem para podermos colher os frutos que o Senhor tem para nós. E o que é esse excesso de bagagem do qual nós falávamos nas últimas lives? O que nós carregamos do nosso passado. O pecado, nossa velha natureza, nossas manias, nossos pensamentos, nossas vontades, nossos desejos, nossos projetos e planos egoístas. Se nós colocarmos tudo isso aos pés da cruz de Jesus Cristo, Ele abrirá um novo capítulo na sua vida e na minha vida. Porque afinal de contas, onde está o seu tesouro? Falamos sobre isso ontem. Onde está o seu tesouro? Falávamos a respeito daquela parábola dita por Jesus Cristo de um homem rico que plantou e colheu mais do que ele era capaz de armazenar. E o seu coração estava nos seus bens, na sua colheita. O coração daquele homem estava na riqueza. E aí vem Deus e diz para ele: louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que você tem para oferecer. Nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Isso não deve gerar pânico, mas deve gerar atitude. Conversava hoje com uma moça, irmã em Cristo, que perdeu o pai para a Covid-19, porém seu pai era pastor. Logo, sentem a dor, a saudade, a separação, mas estão em paz, porque sabem que seu pai, ela, seu irmão, sua mãe, sabem que o chefe da casa repousa nos braços do Senhor. E que o fim não é o fim. É apenas um até breve. Não é um adeus para toda a eternidade. É um até breve. Isso deve nos trazer tranquilidade. Porém, uma tranquilidade que se constrói baseada naquilo que se planta. E visto que aquele homem plantou uma vida com Deus, se consertou, se reconciliou com o Senhor,
permitiu que Deus escrevesse na vida dele uma nova história. Então, a sensação que fica é a sensação de paz. Apesar da saudade, do luto, da dor, da perda. Mas não fica o desespero. Mas e a convicção que você tem, que eu tenho, do que nós estamos plantando para colhermos lá adiante? Onde está o seu tesouro? Porque a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Sabe, queridos, eu tenho percebido que Deus tem nos dado uma oportunidade preciosa. E, como está escrito, todas as coisas, no mesmo capítulo que eu li, se você for para o versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, ele é libertador, ele é poderoso. Recomendo a leitura. Capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está te chamando. Fabiane, Joelma, Dulce, Rita, Priscila, Léo, Zé Luiz. O Senhor está te chamando. Pois Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem planos para você. Ele sonhou no coração dele com algo maior do que você é capaz de imaginar. E que medida é essa? A medida daquele versículo que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queridos, o que Deus preparou para vocês e para mim vai além da nossa compreensão. Nós só precisamos permitir que Ele faça a obra em nós e conosco. E que obra é esta? Ora, nossa nova história, nosso novo começo. Sabe, o que eu tenho para repartir com vocês nessa noite é o que tem ardido em meu coração. Deus está nos chamando, Deus está nos convidando a um novo nível de intimidade com Ele. Eu vou repetir, preste atenção. Tenta fazer um esforço agora para deixar de lado outros pensamentos, outras ideias, outras atribuições que você tenha. Procura focar no que nós estamos conversando. Não permita que distrações ou outros afazeres, por alguns minutos, roubem a sua concentração, roubem a sua total atenção e foco. Vem para cá, vem comigo, foca na palavra de Deus. Eu vou repetir. Deus, Jesus Cristo, está lhe convidando, está me convidando a um novo e mais profundo nível de intimidade com Ele. Eu tenho dito isso ao Senhor todas as madrugadas quando dobro os meus joelhos e apresento os nomes de vocês em oração. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade. Que se cumpra o desejo do seu coração. Porque eu não tenho dúvidas que nos dias de hoje Deus está à procura de pessoas que queiram um nível maior de intimidade com Ele. Vem comigo. Mais um versículo precioso, daqueles que têm que ser enquadrados, pendurados na parede para serem lidos e relidos o tempo todo. Evangelho de João.
capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Queridos, é como se o Espírito Santo de Deus estivesse passeando pela terra à procura de homens e mulheres dispostos a dizerem: Senhor, eu quero uma vida de relacionamento, de intimidade contigo. Ele está à procura. Se ele está à procura, nós só procuramos aquilo que não está facilmente disponível. Se ele está à procura, significa que não existem muitas pessoas. Senão não haveria necessidade de procurar. E o texto fala isso. Que vem a hora, e a hora já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. O Pai está à sua procura. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores. E o que são verdadeiros adoradores? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que é isto? Intimidade. Amados e amadas, é fato. E o texto que eu quero compartilhar com vocês traz isso com muita clareza e notoriedade. Existem níveis de relacionamento. Existem níveis de oração. Existem níveis de comunhão. Existem níveis mais superficiais. E existem níveis mais profundos. E a questão é: qual é o nível de relacionamento e de intimidade que você deseja ter com Deus? Eu me contento com um nível mais superficial. Frequentar algumas reuniões, ouvir alguns cânticos, ler alguns versículos e estou feliz. Ok? Sua escolha. Mas Deus está te convidando, não tenha dúvidas disso. Nesta noite eu quero anunciar isso com muita certeza. O Senhor está te convidando, está me convidando. Eu já tomo isso para mim. Porque tenho ouvido isso da parte do Senhor de forma enfática. Ele está nos convidando a um nível diferenciado de relacionamento com Ele. E nisto eu sou obrigado a te dizer uma coisa. Como eu glorifico a Deus por essa quarentena. Porque através desse isolamento, através dessa realidade que se nos apresentou, eu tive a oportunidade de desenvolver um outro nível de relacionamento com o meu Deus. Algo novo. Dou testemunho com a minha própria vida, com a minha própria história. Vivo hoje um novo nível de relacionamento com Deus, o qual jamais vivi antes em toda a minha história. E tenho certeza que há mais. Basta eu seguir em frente. Assim como tenho certeza que há mais de Deus para você, para cada um de vocês. Basta que vocês queiram. Quero ler com vocês alguns versículos de um capítulo do livro do profeta Ezequiel, que é muito conhecido, e que fala de níveis também. De uma forma muito objetiva e clara, através de uma visão que esse profeta tem, é evidenciado como o caminhar com Deus tem diferentes níveis.
Vem comigo. Ezequiel capítulo 47. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Águas que vinham da banda do sul do altar. Pois bem, havia uma corrente de águas saindo do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Pois bem, o que se tem aqui é uma visão da entrada do templo, e ele direciona oriente, ocidente, norte, sul, ele posiciona onde está, e ele conclui dizendo que haviam águas saindo do altar. Vocês estão comigo ainda? Muito bem, no versículo 3 ele continua dizendo: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. O que aconteceu aqui? Havia um homem que tinha se usarmos uma linguagem de hoje, uma trena, um instrumento de medir. E ele mediu uma distância de 1000 côvados, cerca de 500 metros. E nessa distância que o profeta foi levado, a água dava nos seus artelhos, nos seus tornozelos. Isso é um nível. A água pelos tornozelos. Versículo 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Segundo nível. Ele mediu mais 500 metros. E ali as águas já davam na altura dos joelhos. Segundo nível. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Terceiro nível. Mais um espaço. Mais uma distância. As águas já davam na sua cintura. Versículo 5. Mediu ainda outros 1000. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Ou seja, na quarta vez que se mediu a distância, quarto nível, as águas já eram acima da altura da cabeça do profeta. Então aquele rio ele já não podia mais andar por ele. Naquele rio ele era obrigado a nadar. Queridos, o que acontece aqui? Eu quero deixar bem claro, e isso é uma escolha sua e minha, porque Deus não obriga ninguém a absolutamente nada. Você e eu somos livres. Livres até para não andarmos com Deus, se nós desejarmos. Deus nos ama tanto que Ele nos dá liberdade. Ele nos ama tanto que Ele respeita, por mais que Ele saiba que a nossa escolha não seja boa, Ele respeita por amor. Como aquela parábola do filho pródigo, lembram? Em que o filho mais moço pediu ao pai a sua parte da herança porque ele queria ir embora e viver a vida. O pai certamente sabia que aquilo não era bom para ele. Mas o que o pai fez? Respeitou e deu ao filho o que ele pediu. Muitas vezes o pior risco que nós corremos é termos a nossa oração ouvida. Muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, conforme a Bíblia diz.
Porém, há outras vezes em que a nossa oração nos leva a uma direção, porque está baseada na nossa vontade, nos leva a uma direção perigosa. Deus respeita a nossa vontade. Existe muito claramente o conceito de livre-arbítrio na palavra de Deus. Liberdade de escolha. Desde Adão e Eva não podiam comer de um determinado fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus os advertiu, os instruiu e os deixou livres. E eles escolheram ouvir a serpente. No caso, Eva ouviu a serpente e Adão ouviu a Eva. E ambos comeram do fruto. Eles eram livres para fazê-lo ou não. Deus não criou robôs, máquinas programadas por computador. Deus criou pessoas, à sua imagem e semelhança. Pessoas dotadas de liberdade. Claro, nós somos livres para escolhermos. E Deus é justo para permitir que nós colhamos as consequências das nossas escolhas. E aqui o texto revela 4 níveis neste rio. Rio que sai do altar do templo. Primeiro nível, água pelos tornozelos. Segundo nível, água pelos joelhos. Terceiro nível, água pela cintura. Quarto nível, água acima da sua cabeça. Percebam vocês que nos 3 primeiros níveis, o profeta era capaz de andar sobre o rio, no rio. Ou seja, ele era senhor do seu rumo, do seu destino. Porque quando se anda sobre um rio ou sobre um mar, na praia, se você caminha, você tem total controle sobre a direção para a qual você vai. Porém, quando você chega no nível no qual você é obrigado a nadar, não mais consegue caminhar, você fica também a depender da correnteza. E você não é mais senhor do seu rumo, do seu destino, do seu objetivo e alvo. Qual destes níveis de relacionamento com Deus você tem vivido? Um relacionamento superficial, água nos tornozelos. Um relacionamento moderado, água nos joelhos. Um relacionamento mais ou menos, água na cintura. Ou um relacionamento intenso, profundo, água acima da cabeça, no qual você não é mais senhor da sua caminhada. Ao invés disso, você é levado pela correnteza desse rio. Um rio que só se pode passar a nado. Qual destes níveis de relacionamento com Deus você tem hoje? E o texto continua. Versículo 6. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me trouxe e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no Mar Morto,
cujas águas ficarão saudáveis. Águas que curam. As águas do Mar Morto são conhecidas por serem absolutamente salgadas. Por isso ele tem esse nome de Mar Morto. A vida tem dificuldade de se desenvolver ali por causa da alta concentração de salinidade. E diz o texto aqui que essas águas caminhavam até o Mar Morto, tornando as águas saudáveis. Mas no nível em que a água era maior do que ele podia andar. E à margem desse rio havia árvores. Vamos lembrar do Salmo 1. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, cujas folhas não murcham, que dá o seu fruto na estação própria e que tudo quanto faz prospera. É para esse nível de relacionamento que Deus está te chamando. Um nível de relacionamento no qual você não é mais senhor da sua vida, não é mais senhor das suas decisões. Que venha o teu reino, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Um nível de relacionamento no qual Deus é o seu Senhor. Ele é o autor da sua vida. Ele é aquele que dá a direção. Ele é aquele que te inspira. Ele é aquele que te motiva. Ele é aquele que te direciona e que toma conta. Ele é verdadeiramente Senhor da sua vida, da sua história. Mas somente se você tem um nível profundo de relacionamento. Qual é o seu nível de relacionamento com Deus? Está satisfeito com a água pelos joelhos? Ou pelos tornozelos? Ou pela cintura? Temos visto muitas pessoas satisfeitas com isso. Deus vai respeitar. Só que essa pandemia tem colocado muita gente à prova na sua fé. Que aqueles que verdadeiramente têm andado num nível de relacionamento, de intimidade com Deus mais profunda, têm obtido vitória. Queridos, eu sou obrigado a confessar que no momento em que eu tomei uma decisão na minha vida, agora, semanas atrás, apesar de décadas andando no caminho do Senhor, eu estou experimentando um novo nível de relacionamento com Deus. Algo novo. E eu tenho certeza que Deus tem isso para você também. Porque não é privilégio exclusivo meu. Queridos, como é precioso um nível de relacionamento com Deus mais intenso, no qual você dobra os seus joelhos e você começa a falar e você sente que Deus está te ouvindo imediatamente. Não quer dizer que esteja respondendo imediatamente, mas você percebe que a sua oração está sendo recebida. Quantas vezes eu já ouvi pessoas na igreja dizendo assim: eu tenho a sensação que a minha oração não passa nem do teto. Misericórdia! Que Deus tenha misericórdia. Porque é muito preciosa. A oração do justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra do Senhor. E é muito especial a certeza de que Deus está me ouvindo. Mas Ele ouve aqueles com quem Ele anda. E se eu for analisar, e se eu for estudar a Bíblia, Abraão foi chamado amigo de Deus. Amigo. Tem relacionamento íntimo. Jesus disse para os seus discípulos: eu já não chamo vocês mais de servos, mas tenho chamado vocês de amigos. Isso era para todos. O que Jesus disse para Judas Iscariotes quando ele estava prestes a traí-lo? Com um beijo. Judas se apresenta ao mestre e o mestre lhe diz: a que vieste, amigo? Essa é a visão que Jesus tinha de Judas, porque Judas andou com ele por 3 anos e tantos meses. Cerca de 3 anos e meio. E mesmo assim o traiu. No entanto, para Jesus, ele era seu amigo. E até nisso Jesus foi exposto de forma dolorosa ao ser traído por um amigo, um discípulo próximo. Até isso Jesus experimentou enquanto homem. A que vieste,
amigo. Lá em Gênesis, a Bíblia conta a história de um homem cujo nome era Enoque. E a Bíblia diz que andou Enoque com Deus. E Deus para si o tomou. Ele foi trasladado. Desapareceu da terra. Nem morreu. Ele foi levado com corpo e tudo. Porque ele tinha intimidade. Ele tinha relacionamento com Deus. Deus está te convidando para um relacionamento íntimo, pessoal. Olha só o que diz a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Eu vou ler só 2 versículos, 18 e 19. Assim diz o Senhor, perdão. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Queridos, quem está dizendo isso é o Senhor. Eis que faço coisa nova. Vocês não podem perceber? Colocará um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está fazendo algo novo. Não consideremos mais as coisas antigas. Deixe para trás o seu passado. Porque o Senhor quer escrever, através de um relacionamento íntimo, Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Glória a Deus. Está na hora de nós assumirmos um compromisso. Relacionamento requer compromisso. Posso dar como exemplo o casamento. Antes de um homem e uma mulher se relacionarem de forma íntima, eles firmam um compromisso. Relacionamento requer compromisso. A pergunta é: você está disposto? Você está disposta a assumir um compromisso com o Senhor para com Ele ter relacionamento íntimo? Porque é isso que Ele espera, afinal de contas, na tipologia bíblica, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Ele é o noivo, nós a noiva. E o que se espera num futuro próximo de um relacionamento entre um noivo e uma noiva? Intimidade. Mas para haver intimidade, deve primeiro haver um compromisso. Eu gostaria de propor a você algo que eu tenho feito todos os dias nas últimas semanas. E algo que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Capítulo 11. Se não me falha a memória, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça esse exame, esse autoexame. Qual tem sido o seu nível de relacionamento com Deus? E saiba que Ele está te convidando a um relacionamento mais profundo. A menos que você esteja satisfeito ou satisfeita
com o nível de relacionamento atual que você tem com Deus. E aí fica uma escolha sua, uma opção sua. O que você prefere? Continuar do modo como está? Ou desenvolver um relacionamento mais intenso, mais íntimo com Deus? E onde é que eu me refiro ao compromisso desse relacionamento? Veja, o compromisso se refere à direção da sua vida. Pois num rio onde não se pode andar, nos 3 primeiros níveis, veja que o profeta ele podia andar, caminhando pelo leito daquele rio. Então ele tinha controle. No último e mais íntimo, mais intenso nível, já não era mais possível andar, mas era apenas possível nadar. E se você nada, você fica dependente da correnteza. E nesse rio havia uma correnteza. E qual era? Se ele partia do altar do templo, o que determinava essa correnteza? A vontade de Deus. Amados e amadas, Deus está te convidando a nadar no seu rio, rio este, no qual a correnteza determina a direção para a qual a vontade dele vai te levar. O que é que você pretende para o seu futuro? Você pretende seguir no controle? Ou você prefere entregar o comando nas mãos do Senhor? Eu tenho dito aqui e orado nessa direção diariamente. Senhor, eis-me aqui. A decisão final, o controle, a vontade é a sua, não a minha. Ontem mesmo, eu, num ato de fé, andei pelo interior da casa toda, entregando a casa para o Senhor, consagrando. Senhor, é tua. Aqui se fará a tua vontade. Que venha o teu reino. E que seja feita a tua vontade. E eu tenho convidado vocês a estarem comigo nessa jornada. De oração, de entrega, de busca, de comunhão, de relacionamento. Todas as noites. Da meia-noite à meia-noite e 45. Seguimos em oração. Na palavra e na oração. Quem quiser, vem comigo. Vamos juntos. Estou num propósito de oração até o dia 30. Em busca de uma resposta, de um direcionamento de Deus. Até terça-feira da semana que vem. Depois, não sei o que Deus trará. Mas até lá, essa é a direção. E o importante é que quando nós estamos num propósito, que nós permaneçamos. Porque aquele que desiste não alcança. Qual o seu nível de relacionamento com Deus? Qual o seu nível de intimidade com Deus? Ele deseja escrever uma nova história na sua vida. Você quer? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Deus te abençoe. Fique com Deus.
Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, um beijo especial. Continuem no propósito, firmes, e vamos em frente, para a glória do Senhor. Conto com vocês para juntos divulgarmos essa palavra através das lives. Compartilhe, curta, encaminhe para os seus seguidores no Instagram, para os seus amigos no Facebook. Entra no nosso canal do YouTube, curta o canal, inscreva-se, dê o seu like e vamos juntos proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Amanhã, às 22 horas, temos um novo encontro marcado. Você aí, eu aqui, e o Senhor conosco, para a glória do Senhor. Até lá, fique com Deus e que o Senhor continue ministrando ao seu coração, como tem ministrado ao meu, através da sua palavra. Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.